Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais um domingo, reunidos na Tua presença, Pai, para cultuar o Senhor e também para aprender de Ti, Pai. Que o Senhor use o pastor Rafael nesse momento, Senhor, como instrumento, que a boca dele agora fale a Tua palavra, fale a Tua vontade para nós, Senhor. Abra os nossos corações para entendermos e compreendermos a Tua vontade para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você já sentiu que está faltando algo no seu coração? Mesmo que por vezes tudo parece estar no lugar, mas há um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Nós vivemos em um mundo em busca de sentido. Vivemos em um mundo que acredita que vai encontrar respostas para um buraco que tem na alma, no primeiro milhão, ou no primeiro carro, ou na esposa, no marido. Ele acha que vai ser feliz porque vai alcançar por meio do poder, do dinheiro, da fama, do sucesso, seja profissional, seja pessoal. E esse buraco faz parte da caminhada do homem que tem levado a sociologia, a psicologia e outras ciências se debruçarem nela em busca da compreensão de por que há no profundo da alma do homem um vazio existencial. Por mais que tentem, continuam sedentas. Hoje aprendi, na minha aula da escola dominical, com o professor Mateus, que uma frase de um filósofo russo que ele disse: quando você entregar para alguém tudo, nessa hora, ele vai descobrir que não era tudo. E talvez você é um adulto na busca de um sucesso profissional, ou um jovem que acha que, eu vou alcançar pelo meu esforço, pelo meu dinheiro, pelo meu trabalho. Eu sei o caminho de ser feliz. Mas hoje eu quero contar que não há respostas nesse mundo para esse vazio que há no meu e no seu coração. E quero te trazer para essa história de João capítulo 4 para te mostrar a única resposta que pode saciar a alma e o coração humano. E essa história conta essa história que lemos da mulher samaritana conta de um encontro inesperado de Jesus. Ele vinha de uma jornada da região da Galileia, na direção da região da Judeia, e ele faz um caminho inesperado e encontra uma mulher à beira de um poço, que chegava em uma hora inesperada para buscar água. E naquele encontro eles passam a ter uma conversa. E uma conversa que vence várias barreiras. Vence barreiras culturais, vence barreiras sociais, vence barreiras religiosas da época, mas que no meio daquele diálogo revela de forma profunda a verdade do Evangelho. Quando Jesus oferece para aquela mulher uma água que sacia a sede da alma e transforma completamente a vida humana. Aquela mulher não entende, porque ela está focada nas questões físicas. Então me diz onde é esse poço, para que eu busque essa água. Então me diz aonde eu bebo dessa água que possa saciar a minha alma. E ela não conseguia no começo entender que ele estava falando de coisas espirituais. Mas Jesus
respeita o processo e caminha com ela, até que ela entenda que água é essa e quem ele é, que era capaz de transformar completamente a vida dele, a vida dela. E esse encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó não foi por acaso. Ele tinha um propósito claro, era necessário atravessar a província da Samaria para oferecer o que nenhuma tradição religiosa podia resolver, o que nenhum status pode alcançar, o que nenhum esforço humano pode proporcionar: a verdadeira satisfação espiritual no mais profundo da alma. E assim como aquela mulher, muitos de nós hoje estamos carregando cântaros, mochilas nas costas, cheias de expectativas, mas que nunca conseguem saciar profundamente a sua alma. Assim, o texto que nós estamos lendo hoje, ele nos mostra um evangelho que opera com uma força poderosamente transformadora em 5 movimentos claros. Ele alcança os perdidos, ele sacia a alma do homem, ele aprofunda a nossa fé, ele transforma as nossas vidas, e ele envia aqueles que o recebem em missão. Por isso eu quero te convidar a caminhar junto comigo nesse texto, para descobrir nessa história o poder transformador do evangelho em nossas vidas, assim como transformou a vida daquela mulher. Assim, mais uma vez, o que o evangelho traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, o evangelho, ele alcança os perdidos. Jesus rompe, ao se encontrar com essa mulher, ele rompe diversas barreiras. No capítulo 4, logo no verso 4, ele diz assim: João, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Jesus é alguém que venceu muitas barreiras para ter um encontro com aquela mulher, porque quando alguém viajava da Galileia na direção da Judeia, a parte norte de Israel, para a parte sul de Israel, normalmente ele desviava da Samaria, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque havia um preconceito com aquele povo. Os samaritanos eram considerados um grupo impuro entre os judeus. Impuro de tal forma que eles não queriam ter comunhão e nem contato. Havia uma animosidade histórica, Brasil e Argentina, muito pior até, contra eles. Então eles desviavam do caminho. Mas tem um segundo motivo, porque a Samaria era uma região de montanhas e morros. Então eles preferiam ir pela planície do Jordão, na beira do rio Jordão, que era plano. Desviavam para a beira do rio até chegar à subida na direção de Jerusalém. Então, normalmente, um judeu não fazia esse caminho, mas de forma surpreendente, João traz uma observação. Para Jesus era necessário, ele queria, ele fazia questão de passar pela Samaria. Mas o que era tão importante nesse caminho? Então, durante essa viagem mais cansativa, mais perigosa, mais difícil, incomum, chega um momento onde Jesus, na sua humanidade, como Deus, mas também como homem, ele se cansa e ele para na beira de um poço para descansar. E diz o texto que era a hora sexta. Na contagem romana, a hora sexta era meio-dia. E quando ele está meio-dia sentado na hora do poço para descansar, chega uma mulher samaritana para buscar água. Esse horário
Não era um horário que as pessoas levavam as ovelhas ou iam para um poço para pegar água. As pessoas e as mulheres faziam isso nas primeiras horas da manhã ou nas últimas horas da tarde. E mais uma vez, a maneira que João nos mostra os detalhes é para nos fazer pensar: por que essa mulher foi sozinha buscar água numa hora que ninguém busca? Nos indicando aquela mulher como uma excluída, uma que tinha sido afastada da comunhão das outras, talvez pela sua vergonha, como nós vamos descobrir um pouco mais na frente, uma mulher de um povo oriental, há 2000 anos atrás, que tinha tido 5 maridos, ou seja, 5 divórcios, no mundo antigo, e morava com um homem que não era o seu marido. Aquela mulher diante da sociedade era marginalizada, excluída, pária no meio do povo, mas Jesus fez questão de ir na direção daquela excluída, daquela pecadora, daquela rejeitada, daquela que tinha sua alma destruída, na busca de encontrar felicidade de marido em marido, tentando preencher uma sede profunda na sua alma. Mas quando Jesus se encontra com ela, ela se espanta. E quando Jesus lhe pede água, dá-me de beber, ela se espanta e diz: como é que tu fala comigo? Eu, que sou uma mulher samaritana. E Jesus espanta ela, porque ele está vencendo várias barreiras sociais. Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eram inimigos. Havia uma animosidade, havia um preconceito. Esse povo é impuro, eu não me misturo com eles. Historicamente havia guerras entre eles. Porque quando o reino de Israel se dividiu, uma capital ficou em Jerusalém, a outra capital ficou em Samaria. Eram inimigos históricos. Havia uma barreira social de gênero. Um homem, especialmente um rabino judaico, não se comunicava diretamente com uma mulher publicamente. Mas Jesus se deu de ombros para as questões e práticas sociais daquela época, quando ele olha o buraco na alma daquela mulher. Não interessa nem mesmo se ela é mulher, não interessa se ela é samaritana, não interessa porque ela estava ali meio-dia, se ela tinha uma má reputação, não interessa, era essa que Jesus queria encontrar, era essa que Jesus fez questão de alcançar. E havia uma diferença religiosa que fica claro quando ela pergunta mais na frente: mas onde é que a gente deve adorar a Deus? São nos montes da Samaria ou é no templo de Jerusalém? Jesus não estava nem aí para as diferenças religiosas. Ele só sabia que havia uma mulher sedenta que precisava ter um encontro com Deus. E um encontro que ela vai ter por meio de pura graça divina. Porque quando chega no verso 10, depois que o diálogo começa a avançar, e ela diz: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com samaritanos. Diz no verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ele diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem fala contigo. E a palavra dom é em português também a palavra presente. É aquilo que a gente recebe de graça. É aquilo que a gente recebe sem mérito. É aquilo que a gente não paga um preço. É aquilo que não depende dos meus esforços, da minha capacidade, do meu empenho. Eu recebi por amor.
E Jesus diz para ela: se você soubesse o dom de Deus, se você entendesse a graça divina, você me pediria e eu te daria a resposta para a sua sede. Eu quero dizer para você que Jesus, se por um lado ele vai em busca daqueles que são rejeitados, e até talvez você mesmo acha que não é digno do amor de Deus, alguém que se acha pecador, alguém que se acha tão falho, quem sou eu até para participar de um culto como esse? Talvez porque a sua família diz isso para você, os seus pais dizem para você, ou porque a sociedade te fez um pária. Eu quero te dizer, Jesus vai ao encontro de pessoas exatamente assim, aquelas que o mundo rejeitou. E eu quero dizer, se por um lado o mundo ama quem tem mérito, o mundo ama quem conquista, o mundo valoriza quem tem capacidades, o mundo valoriza quem consegue realizar pelas suas próprias forças e poder. Jesus diz que aqueles que encontram resposta para a profundeza da sua alma, totalmente diferente do que o mundo diz, vai alcançar isso sem mérito nenhum. Vai alcançar isso sem esforço próprio, sem capacidades especiais. Não é pelo dinheiro, não é pelo poder, não é pelas habilidades, nem pela sua própria disciplina religiosa. É dom de Deus, é graça divina, que pode então alcançar os fortes e os fracos, os disciplinados e os indisciplinados, os ricos e os pobres, os homens pretos e os brancos, os brasileiros e os argentinos, os israelitas e os palestinos, os de esquerda e de direita. Porque não depende do seu status, do seu dinheiro, da sua influência, é de graça e é para todos. E por causa disso, pode alcançar os fracos, os desprivilegiados, os excluídos, os abandonados, os incapazes. E tudo o que ela precisava fazer era pedir. Ele diz: se tu soubesse o dom de Deus e quem te pedes, tu não só lhe daria, como você pediria. Ele te daria água viva. E o que você precisa para ter respostas para o buraco da sua alma é ter um encontro com Jesus e pedir pela sua graça que te salve no seu vazio existencial. Mas sabe o que impede às vezes de alguém de receber um presente de água viva, eterna como esse? É o orgulho. É quando alguém que me ouve aqui talvez diz assim: mas eu não preciso, não, deixa que eu conquisto pela minha própria força. Eu sou um pouco assim. Ao longo da minha vida, minha esposa sabe disso, eu não gosto muito de receber ajuda. Minha mãe quer me ajudar, meu pai quer me ajudar, minha sogra quer me ajudar. Eu digo: não, eu resolvo meus pepinos sozinho. A gente não é assim, né? Deixa que eu me viro. É orgulho. Porque o que Jesus está dizendo é que Ele tem amor e graça para dar. E os orgulhosos que acham que não precisam de Deus porque resolvem suas crises interiores sozinhos, não estão dispostos à graça divina receber. Só para quem é humilde, para dizer: sim, Pai, me dá dessa água, porque eu não consigo sozinho. Eu já entendi isso. Então, o nosso Senhor é aquele que nos salva pela graça e não por méritos. Não espere ser digno de Deus, arrumados ou perfeitinhos.
Ele nos encontra exatamente como estamos. Nos poços da vida, nas margens, onde o mundo nos destacou. E a graça é para todos. Vence fronteiras, até por aqueles que você não acredita que Cristo pode salvar. Se você sabe quem foi o apóstolo Paulo, a gente fala de São Paulo, São Paulo. Paulo era um judeu religioso, fariseu, que matava pessoas por causa da sua religião, entre elas, especialmente os cristãos. Mas quando ele viajava para perseguir, saindo de Jerusalém, para perseguir cristãos em outra cidade, Jesus fez questão de atravessar o caminho de Paulo. E brilha como uma luz, ele cai no chão. E quando ele cai no chão, entendendo que é o próprio Deus, ele disse: Senhor, o que queres de mim? Já totalmente transformado por um Deus que foi ao encontro de Paulo, o assassino, e fez dele um apóstolo de Cristo. Você sabe quem é Maria Madalena? Uma das discípulas, mulheres valorosas de Jesus, uma mulher que Cristo tinha expulsado 7 demônios. Essa é a igreja. Somos nós os marginais que Jesus veio ao encontro. E talvez esse encontro pode ser o seu hoje. Essa luz que brilhou para Paulo, brilhe para você hoje. E mude tudo na sua história. Em segundo lugar, esse evangelho sacia a alma humana. Jesus oferece para ela água viva. Traz resposta à sede espiritual. Quando ele diz: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus apresenta então uma água viva na beira de um poço. Aquilo vira uma ilustração da obra do evangelho na evangelização daquela mulher. Uma água viva que era capaz de saciar as sedes daquela mulher sedenta de felicidade, que de marido em marido já tinha só encontrado frustração e dor. Uma água que poderia saciar a sede e jorrar para a vida eterna, trazendo salvação para hoje e salvação que me leva e que flui para a eternidade. E aquela mulher, como nós inclusive religiosamente fazemos, no nosso mundo religioso, a gente sempre quer voltar para o mundo. A gente quer entender de forma literal. A gente quer uma coisa aqui. Sabe o que é ser abençoado por Deus? É ganhar na Mega Sena. Sabe o que é ser abençoado por Deus? É Deus me dar um carro. Sabe o que é ser abençoado por Deus? É ganhar um marido rico, uma esposa rica. Sabe o que é ser abençoado por Deus? A gente sempre acha que está aqui, numa coisa que vai saciar o meu coração. Ela diz: então me dá dessa água. Me diz onde está, onde é que eu compro, deixa eu buscar minha bacia. Ela não entende, porque a gente tem essa mania. A gente faz igrejas e religiões inteiras dizendo que Jesus vai entregar uma água física, que vai te fazer prosperar, enriquecer, ser abençoado, ser saudável. Não tem nada a ver com isso. Até que ele precisa apontar para ela que essa realidade é espiritual. E a maneira que ele faz isso é uma maneira que soa tão duro, mas às vezes a gente precisa acordar para a realidade, porque a gente não consegue ver quem nós somos, a gente não para olhar para a nossa alma. Ele chama aquela mulher e diz assim: deixa eu te explicar então, de que sede eu estou falando? Ele diz: vai buscar o teu marido.
Jesus não teve medo de tocar onde precisava tocar. Na ferida, no pecado, no Deus, pelo qual ela acreditava que ia encontrar respostas para a alma. Aí ela diz assim, eu não tenho marido. Jesus disse, eu sei, disseste bem, 5 maridos já tivesse. Olha, gente, imagina ter 5 maridos na nossa sociedade hoje. Já é uma coisa que a gente, eita, essa pessoa deve ser difícil, né? Mas eu não estou falando de hoje, eu estou falando do Oriente de 2000 anos atrás. 5 maridos já tiveste. Com certeza era para aquela sociedade uma mulher depravada. Uma qualquer. Naquela cultura. Naquela hora, qual é a resposta dela? Entendi. Vejo que tu és profeta. Ela entendeu que ele estava tratando de coisas espirituais. Essa água não era água física, não era dinheiro, não era carro, não era poste, não era um avião, não é isso que faz alguém feliz, é engano. Só uma coisa pode fazer o homem feliz, é uma reconexão profunda com Deus por meio de Cristo, que pode dar água, a água que sacia a nossa sede. Muitas pessoas buscam respostas nos poços desse mundo, poços errados. Qual é o poço em qual você botou sua esperança? Eu achei que quando eu encontrasse um namorado eu ia ser feliz. Quando eu encontrasse um marido eu ia ser feliz. Pelo contrário, eu encontrei a infelicidade. Você conhece alguém assim, não? Eu achei que quando eu tivesse dinheiro eu ia ser feliz. Quando eu tivesse aquele carro eu ia ser feliz. Quando eu tivesse sucesso profissional eu ia ter feliz. Então a gente desgasta a própria vida em busca de resolver o buraco da alma nas expectativas que criamos, nos deuses de poços que nós cremos. Mas eu não preciso citar nomes, eu deixo por conta da sua própria história, ou das pessoas famosas, talvez que você conhece, para saber quantas pessoas se tornaram ricas, influentes, poderosas. E são talvez as maiores expressões de tristeza e infelicidade que você já viu na cara. Ricos de famílias destruídas. Depressivo no jatinho. Indo para os Estados Unidos, tentando esquecer a infelicidade que vive no Brasil. É o brasileiro médio, né? Quantos poços são aqueles que são apenas momentâneos, seja na farra, na bebida, no sexo, conquistas materiais ou relacionamentos. E tudo isso vem da nossa incompreensão. Muitos desses a gente faz até a nossa religião. A gente busca a Deus para alcançar poço, para alcançar dinheiro. Estamos buscando na fonte errada. Apenas Jesus tem a água viva que pode preencher o vazio espiritual e oferecer a verdadeira satisfação. Porque nós, como seres humanos, nós vivemos como o homem perdido no deserto, desesperado por água. E essa é a busca infrutífera que reflete as tentativas de preencher o vazio da alma com as coisas
terrenas. E que só existe um poço que pode trazer as respostas para o meu coração e para o seu coração. Em terceiro lugar, o que o Evangelho pode realizar e fazer nas nossas vidas é aprofundar a nossa fé. Porque depois daquele diálogo sobre: vejo que tu és profeta, porque tu revelastes o meu coração, a minha vida, ela resolve mais uma vez sair do espiritual e ir para o natural, mas agora no campo do religioso, da religião. Ele diz: então me tira uma dúvida, já que o senhor é rabino, já que o senhor é teólogo, me tira uma dúvida. Ele vai dizer, a mulher vai dizer: nossos pais, verso 20, nossos pais adoravam nesse monte, Samaria. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E ela levanta uma questão teológica, porque quando os reinos de Roboão e Jeroboão se separaram, o rei que ficou na Samaria não queria que o seu povo fosse para Jerusalém adorar no templo, com medo de que eles lá ficassem e se reconciliassem com os inimigos e perdessem força. Então, o rei da Samaria deu a norma que o lugar de adoração, a partir de então, muito tempo atrás, era na Samaria, enquanto o reino do sul adorava em Jerusalém, no templo. Isso construiu uma história aqui, já de cerca de 800 anos de diferença. Os samaritanos adoram no monte, a religião do monte contra a religião do templo. Mas no final das contas, tudo era religião. Ela diz assim: então me tira a dúvida religiosa, como é que eu agrado a Deus, como é que eu adoro a Deus? E a resposta de Jesus é então o que revela o grande poder do Evangelho. Ele diz: mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz: olha, deixa eu dizer uma coisa, adoração, está chegando uma hora. Até então vocês precisavam de templos, de sacerdotes, de uma lei escrita, mas vem uma hora e está chegando, que a relação com Deus não é mediada por nada disso. Está chegando uma hora, por causa da chegada do Messias, que a verdadeira adoração não depende de um prédio, não depende de um monte. A verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela não está ligada a lugares, mas a uma conexão profunda e sincera com Deus, em espírito e em verdade. A própria palavra adoração em espírito e em verdade, em espírito significa, é um E minúsculo no meu homem interior, não é no templo, não é no monte, não é no lugar, é aqui dentro. É numa relação com o próprio Deus que habita dentro de mim. Está chegando essa hora de Jesus. Porque, como ele tinha dito no capítulo anterior, esse templo de Jerusalém, inclusive, será demolido. Em 3 dias
será reconstruído, falando sobre a sua própria cruz e ressurreição. Está chegando um tempo que não tem nada a ver com templo, não tem nada a ver com prédio, não é religião, não é rito, não é norma, é uma relação pessoal com o próprio Deus do seu interior. Não é religiosidade, é espiritualidade por meio de Cristo. E ele vai dizer, e vem a hora. E a ideia de vem a hora no livro de João está relacionada diretamente com aquela cruz. Quando ele diz no casamento, mulher, não é chegada a minha hora, ele está falando da cruz. Quando ele chega em João aqui dizendo, e vem a hora, ele está falando da cruz. Quando ele diz em João capítulo 12, no verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, é porque vai começar o caminho da cruz. No capítulo 12, no verso 27, quando ele diz, a minha alma está perturbada, ele está no Getsemane. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Aí ele responde, mas para isso vim, a esta hora, era a cruz. João capítulo 3, hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, era o tempo da Páscoa, onde ele seria o sacrifício, essa era a sua hora. Como continuando o versículo de passar deste mundo para o Pai, como amastes os que estavam no mundo, os amou até o fim. João capítulo 17, na oração sacerdotal, a oração antes do caminho da cruz. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e diz, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. A cruz é o lugar onde Jesus derramou vida abundante, plena, para cravar em nossa alma uma fonte a jorrar para a vida eterna, vida abundante. Naquela cruz é onde ele troca morte por vida, separação por comunhão com Deus, sede por satisfação. É naquela cruz que podemos receber profunda transformação. É nela que podemos nascer de novo, ser transformados de água em vinho, para experimentar uma satisfação que só é possível em Jesus. Não é financeiro, não é político, não é profissional, não está num relacionamento romântico, numa mudança de gênero. É espiritual, é aqui dentro. Em uma nova relação com Deus, que não é religião, é comunhão. Por isso, deixa eu dizer para você, você pode estar inclusive aqui, há anos, mas ainda agarrado no prédio, no culto, na cerimônia, no rito. A fé verdadeira não tem nada a ver com ritual. É isso que Jesus está ensinando para aquela mulher, mas com uma relação autêntica com Deus. Uma conexão profunda, uma intensa relação pessoal, porque fomos reconciliados naquela cruz com Jesus e agora eu posso entrar com intrepidez no Santo dos Santos, o que diz Hebreus. Como diz Paulo aos Coríntios, o ministério da reconciliação se manifestou e agora somos amigos de Deus. É preciso deixar de dar desculpas e anestesiar nossa mente só repetindo ritos da nossa religião. Não, é preciso uma entrega genuína de fé e dizer, Senhor Jesus, eu me entrego em fé a Ti, encha a minha alma de vida. Quarto lugar, quando alguém nasce de novo, quando alguém encontra com Jesus Cristo no encontro pessoal, sabe o que ela faz? E João trabalha isso de maneira simbólica aqui. Diz, verso 28.
Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Depois que ela tem esse diálogo com Jesus, ele diz assim, ela continua ainda o diálogo anterior, quando Jesus diz que importa que os adoradores adorem ao Pai em espírito e verdade, ela diz: não, eu sei que um dia virá o Messias, verso 25, e quando ele vier anunciar todas as coisas, Jesus diz: eu sou, e a expressão eu sou no Evangelho de Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Messias. Está dizendo: eu sou o próprio Deus. Como ele se manifestou em Êxodo para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o Messias que vim restaurar e trazer vida ao homem. E aquela mulher, quando tem um encontro com o Messias, ela tinha um cântaro na mão que representava o poço, que ela ia buscar a água desse mundo. E é muito simbólico que João faz questão de dizer: deixando ela o cântaro. Sabe, aquele lugar que ela achava que era a resposta para a vida dela? Eu não sei, onde é o seu cântaro? Seu cântaro foi o dinheiro? O sexo? As mulheres? Homens? Seu cântaro foi o poder? Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, as coisas desse mundo têm outro brilho. Deixa o cântaro para lá, não preciso mais dele não. E a vida dela é totalmente transformada. Aquela mulher que tinha vergonha de se encontrar com as outras mulheres, corre para a cidade e chama todo mundo: deixa eu falar com vocês. Muda tudo na vida dela. A mulher deixa o cântaro, o símbolo da sua vida antiga, das prioridades terrenas, para correr à cidade e compartilhar sobre Jesus. E aquele encontro com o Messias deu para ela um novo propósito, uma nova identidade, que muda tudo. O encontro de fé com Jesus, numa entrega profunda, fez com que aquela mulher tivesse agora uma nova relação com Cristo. Deus vê ela diferente, como a gente viu em João capítulo 3, um pouquinho atrás. Quem coloca a sua fé em Jesus não será julgado, foi livre do julgamento, agora ele se torna filho de Deus. Muda a maneira que Deus me vê, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz no capítulo 14, verso 6 de João: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muda a minha identidade, eu sou filho de Deus. João capítulo 1, verso 14 diz: quis recitar, escapuliu. Então vamos, 1:12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muda a minha identidade. Quem sou eu? Eu não sou a mulher do cântaro, eu não sou a mulher vadia, eu não sou de qualquer, eu não sou a que os meus pais rejeitaram, o que as minhas amigas não querem falar, o que a sociedade renega. Eu sou filha de Deus. Aquilo muda a identidade dela diante dela mesmo. Porque antes ela ia escondida para o poço, agora não. Agora ela corre para a cidade, ela vai na direção das pessoas que ela se escondia. Ela diz: vem aqui, deixa eu contar para vocês. Eu mudou tudo. Eu deixei o cântaro para lá, eu deixei minha vida para lá, tudo é novo. De quem ela se escondia, ela não se esconde mais, a identidade dela mudou. Venham ver. A identidade dela mudou diante da sociedade, porque vai dizer em diante de que ela foi compartilhar, e por causa do testemunho dela, todos vieram ouvir falar de Jesus. Agora o povo olhava para ela dizendo: ela não é mais a mesma mesmo. Essa aí, a doida da rua 3, agora está vindo falar de Deus aqui, diz que o Messias, agora é pregadora do Evangelho. Jesus mudou tudo, é outra identidade. A doida virou profeta. Um verdadeiro encontro com Jesus
muda tudo. Transforma nossas prioridades, nossos valores, muda nossa identidade. Essa sim muda a nossa identidade. E você, o que você precisa deixar para trás? Qual é o cântaro que mesmo tendo ouvido falar de Jesus e andar com Ele, você ainda está abraçado com Ele? Deixa para trás. Deixa essa mochila pesada que só te traz para baixo, tristeza, que você continua achando que ela é o motivo da sua felicidade. Está na hora de deixar o cântaro para trás. Confie em Deus. Deixa a velha vida onde ela deve ficar. Sabe aquele dia que você batizou? Que diz que as coisas velhas já passaram. Eu enterrei no batismo o velho homem e ressuscitei para uma nova vida. Não é o símbolo do batismo? Lutero vai dizer assim, rapaz, frase de Lutero, quando eu me batizei, eu deixei o velho homem na água, mas descobri depois que o safado sabe nadar. Por isso, deixa o velho homem morrer. Porque às vezes a gente fica igual barata. Você já matou barata? Você mata barata. Mas ela continua assim, né? É assim, né? Aí você vai embora. Quando você volta, um dia depois ela ainda está lá. E quando você não encontra, ela sumiu, né? Ela não some. Ela está esmagada. Ah, miserável, né? Assim é nosso velho homem. Deixa eu dizer para você, deixa o cântaro para trás. Esquece ele. Cristo é a fonte. Faça dele, de fato, seu único e suficiente Salvador e fontes para a sua alma. Por fim, quem encontra essa transformação, o Evangelho me coloca em missão. Porque como a minha vida muda, aquele cara infeliz, como diz o moço do YouTube, sisudo, né? Vocês conhecem? Cavalheiro, você está muito sisudo. Você que era sisudo, agora está sorridente, está feliz. Está feliz, está cheio de alegria. Isso impacta a sua comunidade. Aquela mulher, ela volta para Samaria. E diz o verso 39 que muitos samaritanos creram. Verso 39, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Olha, irmãos, quando aquela mulher deixou o cântaro, ela foi à cidade e disse àqueles homens, olha essa frase, verso 29, vinde e vede. No Evangelho de João, vinde e vede, é só você olhar João capítulo 1, nos versos, se eu não me engano, é 39, 45. É quando eles vão anunciando o Evangelho, a frase que eles falam é vinde e vede, vinde e vede. E aquela mulher agora se torna uma missionária para dizer vinde e vede. E por causa do seu testemunho simples, sincero, muitos daqueles que antes lhe resistiram foram levados a crer em Cristo. Verso 39. Após ouvirem Jesus pessoalmente, os samaritanos declararam: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Verso 42. O verdadeiro encontro com Cristo, ele transforma a nossa vida, mas ele transforma as pessoas à nossa volta também, sabia? Porque esse poço que é plantado no nosso interior, ele muda o nosso semblante. Eu conheço, eu já estou no Evangelho há 31 anos. E eu estou cansado de ver experiências de pessoas que vieram para Cristo, tiveram literalmente o semblante transformado. Você conhece alguém assim? Até a cara muda. E essa transformação tão poderosa, essa fonte, ela muda a sua vida, mas ela transborda.
E ela começa a molhar quem está em sua volta. E assim como uma cidade, a cidade de Samaria, foi avivada pelo testemunho de conversão de uma mulher de má fama. Assim não interessa quem você é, quando o Senhor te alcança, aquilo começa a mudar tudo, começa um processo de ebulição, é como quem bota um fermento numa massa, e ela começa a inchar, não importa o seu passado, as suas limitações, mas Deus usa nossas palavras e nossas experiências para impactar as vidas das pessoas à nossa volta. E eu vou pedir licença para meus amigos pessoais, o Henrique. É interessante, como exemplo, o Henrique e a Michelle vieram para Cristo, para a igreja, há pouco tempo, acho que tem uns 2 anos. E tem 2 anos, é isso mais ou menos? Batizaram esse ano, foi? Foi ano passado. Final... Foi esse ano, batizaram esse ano. Mas olha o que o Evangelho faz. Eles começaram a se empolgar e foram para a célula. E Michelle lê a Bíblia e ora, e Henrique faz discipulado e tal. Mas de uma maneira tão natural, ninguém mandou não. Aí nosso grupo pequeno, está o primo, está a esposa do primo, está os filhos do primo, está a melhor amiga, está o... Sabe? Aquilo é natural. E vem a melhor amiga, e vem não sei quem. E a nossa célula é lotado de gente, tudo amigo da Michelle. Ah, porque Michelle fez um curso de missões. Não. Ela só viveu. Ela fez igual a mulher samaritana. Ela só disse assim: conheci uma coisa que está me fazendo tão bem. Uma relação com Cristo que está mudando tudo em mim. E as pessoas em volta dizem: me leva que eu quero ouvir falar desse Jesus também. Porque é assim que funciona no Evangelho em nós. Ela nos alcança e ela transborda. E eu queria terminar dizendo então para você, meu querido amigo e irmão, nada nesse mundo pode saciar a tua sede. Nada. Eu sei que você acha que se tiver dinheiro, vai ser bom demais. E dinheiro é bom mesmo. Se você não gosta do seu, pode me dar que eu quero. Mas ele não resolve o buraco da alma. Não vai ser no sucesso profissional, e nem é só para quem pode, para quem é capacitado ou disciplinado, como normalmente são os melhores cristãos, os religiosos. Não é. Tem nada a ver com os padrões desse mundo, não. Não estão nas distrações momentâneas, é algo de dentro. Porque por mais que você tente nessas coisas, a sua alma continuará sedenta. A mulher samaritana foi alcançada por Jesus e teve sua sede espiritual saciada. Aprendeu o que era a verdadeira adoração, foi transformada, de forma que impactou até a sua cidade. Porque o Evangelho de Cristo alcança, sacia, aprofunda, transforma e transborda. Onde é que você está buscando a sua satisfação? Jesus se revela à mulher samaritana e a nós, que Ele é a fonte que pode saciar a nossa sede. Vamos orar. Baixe sua cabeça.